Nós estamos no ano de 2024 e ainda hoje há muita falta de conhecimento em relação a nós, pessoas com deficiência. E isso acontece por inúmeros fatores. Talvez pela superproteção dos pais. Então, um pai, uma mãe que tem uma criança com deficiência, por medo dessa criança sofrer capacitismo, algum tipo de violência, acaba isolando essa criança do convívio com a sociedade. Talvez isso parta da própria pessoa com deficiência, por sofrer capacitismo, pelas dificuldades do dia a dia, ela acaba se isolando. Talvez pela sociedade que gosta de segregar, então desde pequeno a sociedade separa a escola para a pessoa com deficiência, o curso para a pessoa com deficiência, enfim. E no vídeo de hoje eu separei 5 situações que revelam a falta de conhecimento das pessoas em relação a nós, pessoas com deficiência visual. E eu enviei 5 perguntas para 15 pessoas, sejam pessoas cegas ou pessoas com baixa visão, e nós vamos conversar hoje sobre esse tema, a falta de conhecimento em relação a nós, pessoas com deficiência visual. A primeira situação que revela a falta de conhecimento em relação a nós é as pessoas desconfiarem da nossa deficiência porque nos viram fazendo alguma coisa. Então tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, será que aquela pessoa é cega mesmo? Eu vi ela fazendo tal coisa. Será que aquela pessoa não enxerga? Eu vi ela fazendo aquilo." Uma vez um amigo meu me disse algo que me marcou muito. Ele disse assim: "Uma pessoa que não tem o braço, ela só não tem o braço. Uma pessoa que não tem a perna, ela só não tem a perna. Mas uma pessoa cega é como se ela não tivesse braço, é como se ela não tivesse perna, é como se ela não tivesse mão, é como se ela não tivesse pé. Para muitos, uma pessoa cega ela não é capaz de fazer nada." E eu enviei a seguinte pergunta para 15 pessoas: já desconfiaram da sua deficiência porque te viram mexendo no celular ou andando sem bengala? E das 15 pessoas, 12 pessoas responderam que sim, que já passaram por essa situação, das pessoas desconfiarem se elas têm deficiência ou não. E muitas dessas 12 pessoas me responderam assim: olha, não pelo fato de eu estar mexendo no celular, não pelo fato de eu estar andando sem bengala, mas, por exemplo, já desconfiaram se eu tenho deficiência ou não, porque me disseram assim: olha, você não tem cara de quem tem deficiência visual, porque os seus olhos são limpos. Outra pessoa me disse assim: já desconfiaram de mim porque eu sou baixa visão, mas mesmo sendo baixa visão, eu tenho uma boa mobilidade, então no meu ambiente de trabalho eu ando com agilidade. E alguém me disse assim: nossa, você falou que não enxerga, mas eu não vejo você trombando nas coisas, eu não vejo você esbarrando, eu vejo você andando aí rápido. E o curioso é que uma pessoa me respondeu assim: olha, eu sou cega de um olho e de um outro olho eu enxergo apenas vulto. Mas para que eu possa enxergar esses vultos, eu preciso usar um óculos. E alguém chegou em mim e falou assim: nossa, você fala que não enxerga, mas você usa óculos. Então desconfiaram dela porque ela usava óculos. E nessa mesma enquete, uma pessoa me respondeu assim: já desconfiaram de mim porque eu não uso óculos. Então um dia alguém falou para mim: nossa, você fala que não enxerga, mas você não usa óculos. Então, se você usa óculos, as pessoas desconfiam da sua deficiência visual. E se você não usa óculos, as pessoas também desconfiam da sua deficiência visual. Então há muita falta de conhecimento. Quando alguém desconfia da deficiência do outro só porque viu ela fazendo alguma coisa, isso significa que ela não conhece nada a respeito das pessoas com deficiência. Não é porque você tem uma deficiência visual que você não pode fazer nada. E das 3 pessoas que responderam nunca aconteceu isso comigo, uma respondeu: olha, não tem como porque eu tenho glaucoma congênito, então os meus olhos são evidentes que eles têm alguma deficiência. E as outras 2 pessoas me responderam assim: olha, ninguém nunca desconfiou da minha deficiência, mas as pessoas costumam desconfiar da minha capacidade. Então eu escuto muito perguntas assim: ah, mas se você é cega, como que você mexe no celular? Ah, se você é cega, como que você faz tal coisa? Então a pessoa com deficiência visual, ou ela vai passar por essa situação de alguém desconfiar da deficiência dela, ou ela vai passar por essa situação o tempo todo as pessoas desconfiarem da capacidade dela. No meu caso, acontecia isso muito na escola. Muitos professores desconfiavam,
falavam para minha mãe, olha, ele fala que não enxerga, que ele não consegue copiar o que está escrito na lousa, mas eu vejo ele correndo na hora do recreio. E, como eu disse aqui, eu comecei a andar de bengala em agosto de 2023, mas por muito tempo, para mim andar, eu andava segurando na minha esposa. Eu pegava no braço da minha esposa, andava de braços dados ou segurando no ombro dela, e ela ia me falando o que tinha à frente. Mas para as pessoas que nos viam, nós passávamos apenas como um casal normal. Quando eu comecei a andar com a bengala, muitas pessoas me pararam e falaram assim: Nossa, você tá andando com a bengala, mas eu vi você passando direto aqui, você andava sem a bengala. Então, a partir do momento que eu comecei a andar com a bengala, as pessoas começaram a desconfiar ou a questionar se eu enxergava ou não, porque me viam sem a bengala. E a questão do celular, depois que eu comecei a andar com a bengala, eu evito mexer no celular, porque tem muitas pessoas que pensam que cego não mexe no celular. E as pessoas não sabem que existem aplicativos, né, que ajudam a pessoa com deficiência a mexer no celular, ou a pessoa que ainda tem um pouco de visão, como é o meu caso, se você aproximar o celular no rosto, você vai conseguir ver quando há algo ampliado. Mas as pessoas não param para pensar nisso, então isso me inibe. Muitas vezes eu deixo de mexer no celular em lugares públicos porque as pessoas me veem com a bengala e elas vão acabar desconfiando. A segunda pergunta que eu fiz, que revela a falta de conhecimento das pessoas, é as pessoas indicarem oftalmo, tratamentos para alguém que tem uma deficiência, mas elas não sabem qual é a deficiência daquela pessoa, se aquela deficiência tem cura. Então, por exemplo, eu tenho Stargardt. Se uma pessoa chega em mim e fala, olha, eu conheço um oftalmo que é especialista em Stargardt, ou eu ouvi falar de um remédio que cura a doença de Stargardt, ok, isso não tem problema. O problema é que quando a pessoa nem sabe o que eu tenho, ela fala: Olha, tem um oftalmo bom, tem um tratamento bom, alguém era cego, fez esse tratamento e foi curado, um oftalmo curou aquela pessoa, por que você não vai lá? Quando a pessoa faz isso, indica um tratamento, um oftalmo para alguém, é claro que ela está fazendo de boa fé, está fazendo para ajudar. Mas o problema é que às vezes você acaba criando falsas esperanças em alguém. Às vezes uma pessoa acabou de perder a visão, ela não entende direito a patologia dela, não sabe se aquilo tem cura ou não, tem tratamento ou não. Aí ela escuta alguém falando, olha, tem um oftalmo que curou uma pessoa cega, tem um remédio que curou a cegueira de alguém. E aquela pessoa sem informação coloca toda a esperança naquilo e procura aquele oftalmo, gasta dinheiro, chega na hora ela ouve que não tem cura. Então nós temos que tomar cuidado para indicar o oftalmo, o tratamento para alguém. Você só deve indicar oftalmo ou tratamento para alguém se você tem certeza se a deficiência daquela pessoa é compatível com aquilo que você está indicando. E das 15 pessoas que eu perguntei se isso já aconteceu com elas, 11 disseram que sim. Das 15, 11 pessoas disseram, ó, já me indicaram oftalmo, já me indicaram tratamento sem saber o que eu tinha. E as 4 pessoas que disseram não, disseram assim, olha, nunca me indicaram tratamento, mas eu já passei pela seguinte situação, das pessoas falarem para mim, vai na minha igreja, que se você for na minha igreja você vai ser curado. Ou se você tiver fé, você vai ser curado. Eu já passei por isso. Um parente distante conversando comigo, eu falei para ele o que eu tinha, que a minha deficiência não tinha cura, não tinha tratamento. Ele falou para mim, não, mas a minha esposa, ela também não enxergava, ela foi num oftalmo, ele passou um óculos para ela, agora ela enxerga. Você tem que ir lá. Tudo tem, ele falou assim, tudo na vida tem um jeito. Se teve jeito para minha esposa, tem jeito para você. Mas aquela pessoa não conhecia a minha deficiência, ela nem sabia se a deficiência visual da esposa dele era igual à minha. E ele ficou insistindo para mim ir naquele oftalmo. Então isso já aconteceu comigo também. Uma outra situação que revela a falta de conhecimento das pessoas em relação a nós é que as pessoas não sabem o nome da bengala. As pessoas não sabem que a bengala se chama bengala. A pergunta foi o seguinte: já aconteceu das pessoas se referirem à bengala como varinha, vareta, bastão, muleta? E das 15 pessoas, 14 responderam que sim. Que as pessoas costumam falar: pega lá a sua varinha, pega lá o seu pau, a sua vareta, a sua bengala. Eu me lembro que uma vez eu fui num estabelecimento e na hora que eu entrei naquele estabelecimento eu dobrei a minha bengala e deixei no canto. E na hora que eu tava indo embora, a pessoa falou assim: ó, não vai esquecer o seu bastão.
Então as pessoas elas nem sabem o nome da bengala. A quarta pergunta que eu fiz que revela a falta de conhecimento é as pessoas muitas vezes falarem com nós, pessoas com deficiência visual, como se nós fôssemos criança. Eu perguntei: alguém já falou com você como se você fosse uma criança pelo fato de você ter deficiência visual? E das 15, 8 disseram que sim. 8 pessoas disseram que as pessoas costumam se referirem a ela como se ela fosse criança. Isso acontece muito comigo. As pessoas costumam falar, às vezes com uma voz assim mansa: oi, tudo bem? Ou tipo, me dá sua mãozinha, cuidado com o pezinho, senta aqui na cadeirinha. Então, muitas pessoas falam conosco como se nós fôssemos criança ou como se nós não escutássemos também. Então, tem pessoas que, quando vai falar com uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela coloca a boca dentro do ouvido da pessoa ou coloca a cara na cara da pessoa. Teve até uma pessoa que respondeu essa pergunta e falou assim: olha, você podia incluir a seguinte pergunta: alguém já confundiu você com outro cego? Eu sou cego, trabalhei num lugar que tinha mais 2 cegos, nós éramos diferentes fisicamente, as pessoas viviam nos confundindo só pelo fato de nós termos a mesma deficiência. E a quinta pergunta que eu fiz foi: qual foi a pergunta mais absurda que você ouviu? E as perguntas absurdas foram o seguinte: alguém me disse assim, alguém perguntou para mim: se você é cego, por que você trabalha? Uma outra pessoa disse assim, me perguntaram uma vez: se você é cego, como que você faz para ver televisão? E a pessoa respondeu: eu não vejo televisão, eu escuto televisão. Uma outra pergunta absurda foi: nossa, você não enxerga, como que você vai ser pai, como que você vai cuidar do seu filho? Outra pergunta absurda que é a que eu escolhi, que sempre fazem para mim: se você não enxerga, por que você não usa óculos? Qualquer pessoa em sã consciência, quando ela começa a perder a visão, ela vai procurar um oftalmo para usar um óculos. Então é absurdo você perguntar para uma pessoa por que ela não usa óculos. Outras perguntas absurdas que foram mais votadas: se você é cego, como que você faz sexo? É absurdo você perguntar para uma pessoa cega como que ela faz sexo. Você não fica perguntando para qualquer um. Você não conhece uma pessoa e pergunta para ela como você faz sexo. Então você não deve perguntar isso para uma pessoa que é cega, só pelo fato dela ser cega. Se você é cego, como que você faz para tomar banho? Como que você faz para comer? Como você faz para escovar os dentes? E a mais absurda para mim, perguntaram para uma pessoa: a sua cegueira é contagiosa? A sua cegueira passa para as pessoas? Que absurdo você achar que a cegueira de uma pessoa vai ser contagiosa, alguém vai ficar cego só pelo fato de tocar, de chegar perto de um outro cego. Então essa foi a minha colaboração, pequena colaboração, revelando a falta de conhecimento que as pessoas têm em relação a nós, pessoas com deficiência visual. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt, ceratocone e sou pessoa com deficiência visual.